Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 10. A Bíblia diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós estamos aqui esta noite, Pai. Nós estamos aqui pela graça do Senhor, de fato. Senhor, obrigado pela reunião da igreja, obrigado porque nós podemos nos reunir como povo do Senhor em torno da Tua palavra e adorar o Senhor, Pai. Neste momento que o Senhor fale ao nosso coração, que a Tua santa palavra seja agora, Pai, entendida por nós pela intermediação do Teu Espírito. Que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para que esse entendimento seja um entendimento do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, existem algumas doutrinas na palavra de Deus que elas são mais atacadas, elas são mais esquecidas, e uma delas é a respeito da graça de Deus. Por algum tempo na história da igreja, nós encontramos um período difícil que a igreja passava, há muitos séculos atrás, e alguns historiadores dão o nome de Idade das Trevas a esse período, aonde então a questão da salvação, a questão da graça de Deus, a questão da suficiência de Jesus Cristo foi relegada a segundo plano. Então, a partir disto, a igreja institucional, a igreja que dominava, ela pegou para si a função de fazer essa intermediação entre Deus e o homem. Então, no século XIV, se levantou um pregador chamado John Huss, e ele começou novamente a falar a respeito da salvação em Jesus Cristo. De tal maneira isso incomodou as principais lideranças religiosas da época, que chamaram este homem numa armadilha. Ele era um pregador ali onde hoje é a região da Tchecoslováquia, e indo então a Roma, ele é preso e queimado. Conta-se a história de que antes de que o fogo calasse para sempre a sua boca, ele pronunciou uma espécie de profecia, dizendo que eles poderiam calar a voz dele. Hus significa ganso, mas Deus levantaria um homem, um cisne, que eles não poderiam calar. E de fato, 100 anos depois, Deus levanta novamente um homem, e dessa vez este homem começa um movimento. Este homem chamava-se Martinho Lutero. Ele começa um movimento de reforma, aonde novamente as escrituras sagradas foi colocada no seu devido lugar, e uma das maravilhosas doutrinas das escrituras
foi novamente colocada no pedestal aonde ela deveria sempre estar, de que o homem é reconciliado com Deus através da graça. E isto não é uma moeda de troca. Isso não está no poder de uma instituição, de uma igreja, de um homem, de um país ou de qualquer força humana. Mas isto é algo que vem de Deus. A graça é extremamente divina. Irmãos, hoje nós vivemos uma realidade histórica, onde as pessoas, muitas vezes, se utilizam então, novamente, dessa troca, dessa ideia da salvação como uma moeda de troca. E algumas igrejas, novamente, elas se colocam numa posição de dizer que elas são a portadora dessa intermediação entre Deus e os homens. E finalmente, muitas igrejas e muitos cristãos, eles não estão preocupados com a sua vida eterna, por incrível que pareça. Eles não estão preocupados com a sua reconciliação com Deus, mas eles estão preocupados se o Evangelho vai lhe causar algum tipo de alegria, algum tipo de satisfação. E nós estamos envolvidos numa onda gospel, aonde então eu preciso sentir emoções para que eu possa de alguma forma me relacionar com Deus. Então esse texto aqui, Paulo começa a falar a respeito da salvação, e ele fala do estado do homem, como o homem está diante de Deus, qual é a situação dele. Hoje de manhã nós vimos então que todo homem, sem exceção, e esse é o ensino de Romanos capítulo 3, não só de Romanos 3, mas de toda a Escritura Sagrada, que todo homem está em débito com Deus. Todo homem finalmente é falido espiritualmente, está em fracasso espiritual, e todo homem já nasce sobre ele com o peso da condenação eterna. E esse texto fala sobre a graça, e ele fala que a graça de Deus, ela pode salvar o pecador, ela pode salvar aqueles que pela fé a recebem. E quando ele começa a falar sobre a graça, irmãos, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa doutrina, a graça de Deus. E o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios diz assim: e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E ele começa no versículo 5 a dizer: estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E essa graça que salva. E quando nós falamos que a salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus, nós então podemos dizer que ela exclui qualquer ideia de cooperação humana. Não há cooperação do homem. No versículo de número 8, ele diz para nós novamente: pela graça sois salvos, e isto não vem de vós. Não vem de você, não vem de mim, não vem de qualquer um de nós. Na época, alguns séculos atrás, e na época da Reforma, tinha-se uma ideia já enraigada no meio da igreja, de que o homem então, ele em relação a Deus, poderia ser comparado da seguinte forma: imagina você, faça uma imaginação aí, de que há um abismo entre Deus e entre o homem, e o homem de um lado e Deus do outro, e no meio um grande abismo. Então a grande questão era: como o homem poderia chegar a Deus? Então uma doutrina começou a ser formulada, não uma doutrina bíblica, mas uma doutrina onde então o homem pudesse ter algum tipo de cooperação. E essa doutrina recebeu o nome de semi-pelagianismo. Ou seja, se Deus estava aqui deste lado e o homem estava deste lado,
era necessário uma construção de uma ponte, vamos chamar assim, espiritual, para que o homem tivesse acesso a Deus. Então o semi-pelagianismo ia dizer assim: olha, Deus constrói metade da ponte. Deus constrói metade desta ponte. A outra metade é responsabilidade do homem construir, para que elas se encontrem no meio e o homem então tenha acesso a Deus. Mas nós olhamos aqui as Escrituras Sagradas e encontramos Paulo dizendo para nós no versículo 8: a salvação é pela graça, e isto não vem de vós. Não há cooperação humana. Por causa do estado de pecado que nós nos encontramos, nós nascemos então em rebelião contra Deus. E nós vimos hoje de manhã que todas as partes do nosso ser estão manchadas pelo pecado. Você não pode oferecer nada para Deus, nem eu, que seja algo aceitável por Ele. É como se você tentasse então fazer uma omelete. Todo mundo conhece, sabe como fazer uma omelete, porque ela só tem um ingrediente, que é ovo. E você então numa tigela, numa vasilha, quebrasse um ovo, 2, meia dúzia de ovos, mas de repente você jogasse naquela tigela o 7º ovo, e ele estivesse podre. E você então tem toda aquela mistura, danificada, estragada. Mesmo que você dissesse: olha, eu vou colocar aqui um cheiro verde, vou colocar aqui um sal, uma pimenta, vou colocar aqui um tempero, para disfarçar essa situação, você não entregaria isso para alguém, você não serviria isso na sua mesa, porque tudo foi contaminado. E assim também é a nossa realidade. Nós não podemos ter uma cooperação humana, nós não podemos fazer nada que possa então oferecer a Deus pela nossa salvação. Então quando Paulo começa a dizer aqui para nós: olha, nós somos salvos pela graça, e isto não vem de nós, não há produção em nós, não há nada em nós que Deus possa dizer: isso eu posso usar, isso eu posso contar, é um crédito para você, é um bônus para você, que eu vou usar então para construir a sua salvação. Não, essa é uma ideia que não parte das Escrituras Sagradas. Irmãos, se a salvação ela tivesse algum pressuposto de que existisse algum tipo de cooperação, ela não seria graça, ela seria pagamento. Mas não é pagamento, é graça. E em Ezequiel 37, nós encontramos uma história ali, quando Ezequiel tem a visão de um vale de ossos secos. E aqueles ossos secos, o Senhor fala para ele: esses ossos podem reviver? E Ezequiel responde: Senhor, só Tu o sabes. E realmente aqueles ossos secos não poderiam fazer nada para que eles revivessem, senão pela uma intervenção de Deus, para que eles pudessem novamente reviver. E essa é a ideia de Paulo aqui. No versículo 1 ele vai dizer para nós: e Ele vos deu vida, estando vós mortos. O morto não tem ação. O morto não pode por si mesmo reagir a nada. No século XVIII, começou a pregar um homem chamado Charles Finney. E ele dizia nas suas pregações de que a salvação ela era simplesmente um melhoramento de algo que você já tinha. Então ele nas suas pregações ele começou a ensinar as pessoas naquela época que salvação nada mais era do que coisas boas que você já tinha, mas estavam escondidas, estavam camufladas, e são agora reveladas pelo Evangelho. Irmãos, isso é uma mentira.
Nós não temos nada de bom em nós, a não ser algo que Deus venha gerar em nosso coração. E nós podemos pegar um homem, nós podemos pegar uma mulher, um jovem, um adolescente, e ensiná-los, e uma pessoa não regenerada, educá-los até o mais alto grau, ensinar a eles vários versículos, como tem a história de um rei que foi preso numa torre, e ele não tinha nada mais do que as escrituras sagradas consigo, e ele leu aquelas escrituras sagradas, e 10 anos depois que ele foi liberto dali, nas paredes ele havia escrito quantos versículos existiam na Bíblia, quantas palavras tinham na Bíblia, qual era o maior versículo, qual o menor versículo, o maior capítulo, tudo ele sabia das escrituras, mas saiu dali mais ímpio do que antes. Então nós podemos pegar alguém não regenerado, educá-lo até o mais alto grau, mas ele permanecerá morto nos seus delitos e pecados, se não for regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Pedro vai dizer lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, que o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal, sem que haja então uma intervenção de fora. O homem continua fazendo aquilo que é próprio da sua natureza, pecar. Por isso que a salvação é uma obra da graça de Deus, não vem de nós, irmãos, mas até a vontade de ser salvo é pela graça. Até o desejo da salvação é gerado por Deus no nosso coração. A vida divina é gerada por Deus no nosso coração. Não há salvação sem que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. Você não se convencerá sozinho. Você não se convencerá pela palavra do outro. Enquanto Deus não operar no coração de alguém, de que os méritos de Cristo, a graça em Cristo é suficiente para a sua salvação, não adianta. Você pode vir a vida inteira. Por isso, pai, mãe, por isso, esposo, esposa, muitas vezes é difícil trazer os seus filhos à igreja. Muitas vezes é difícil com que o esposo venha à igreja, com que a esposa venha à igreja, enquanto não forem regenerados. Não há desejo, não há satisfação com as coisas de Deus. Os que aqui foram salvos por Cristo Jesus, e se você usar de toda a justiça, você vai admitir que houve uma transformação em seu ser, não motivada por algo de bom que você tivesse. Se você for justo, você vai saber. Não era alguma coisa boa que havia em você. Não é porque você era melhor do que o seu vizinho. Não é porque você era melhor do que o seu parente, do seu conhecido ou amigo. Mas é porque Deus tocou a sua vontade, transformou a sua vontade, transformou o seu pensamento, iluminou o seu entendimento, e Ele te guiou até os pés da cruz. Senão, irmão, irmã, nada disso aconteceria. Então a salvação é pela graça, mediante a fé, diz as Escrituras, e ela não vem de nós, e nós não podemos pegar essa honra para nós e dizer: olha, eu me converti, eu procurei Jesus. Não pegue essa honra para você, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Irmãos, quando Paulo diz aqui, olha, a salvação é pela graça sois salvos. Ele está dizendo, você e eu, nós não temos participação nisso, não é mérito, nós não temos algo que pudéssemos oferecer a Deus, mas nada vem de nós, não vem de você, nem o desejo de ser salvo, nem a geração da fé no seu coração, nada vem de você, se Deus não intervir, porque você e eu estávamos mortos nos delitos e pecados, e morto não tem reação, morto não tem vontade. Quando Paulo fala para nós aqui,
pela graça sois salvos, ele começa a afirmar para nós que a salvação tem um caráter sobrenatural. Ela não é algo natural, irmãos. Veja aí o versículo 8: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Os teólogos chamam a salvação de Teodora. A salvação é a Teodora. Teodora é uma palavra que significa dom de Deus. Então, Teodoro ou Teodora significa dom de Deus. E ela tem um caráter sobrenatural. A salvação é um dom de Deus. E por isso ela se opõe à ideia do salário. Quem trabalha aqui sabe que quando você recebe o seu salário, o patrão paga o seu salário, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Você não vai lá no seu patrão e diz: olha, obrigado, porque você pagou o meu salário. Não. Tanto é que se ele não pagar o seu salário, se ele não honrar todo mês o seu salário, nós vemos aí manifestações, pessoas exigindo pagamento de salário, ou melhoria de salário, porque trabalha tanto e não recebe como deveria, ou pessoas que não recebem seu salário, vão lá e colocam o patrão na justiça do trabalho, porque o salário pressupõe a ideia da recompensa. Você fez algo para que aquilo fosse pago. Nós não louvamos a Deus por dar o salário, nós não louvamos a pessoa, melhor dizendo, por dar o salário que nós merecemos. Nós não vamos lá agradecer, porque nós merecemos. Mas a salvação não é assim. A salvação é um dom de Deus, e não um mérito nosso. Não é o recebimento de um salário. E nós louvamos a Deus pela salvação, porque ela não é um pagamento de um débito. Deus não deve nada para nós. Deus não deve nada para você. Nada. Romanos capítulo 9, versículo 15. As Escrituras declaram uma palavra de Deus da seguinte forma: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus não deve nada para ninguém. E se Ele dá a salvação, esse dom vem somente dEle, é sobrenatural, e não é resultado de uma recompensa que nós pudéssemos merecer. Pelo contrário, as Escrituras nos dizem que nós somos culpados e condenados. E o grande Rei, o grande Deus, Ele perdoa quem Ele deseja, porque essa é uma prerrogativa real. É uma prerrogativa de Deus perdoar a quem Ele quer. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo de número 9, não saia de Efésios 2, mas Romanos capítulo 9, versículo 19 em diante, veja só o que a Bíblia diz: tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Irmãos, tanto os salvos quanto os ímpios são merecedores da ira divina. Mas Paulo fala aqui que ele chamou alguns
para manifestar nele a sua misericórdia. Muitas vezes, nós achamos que essas doutrinas, solidificadas nas Escrituras, não são politicamente corretas para a nossa época. A nossa época não suporta essas doutrinas, porque nós vivemos numa era de relativismo, de que não é bem assim, de que nós não podemos falar desta forma, mas a Bíblia deixa muito claro que todos são merecedores da ira de Deus, mas Ele então escolheu alguns para manifestar a sua misericórdia, que Ele chama de vasos de honra. A graça de Deus, ela é uma manifestação sobrenatural. Não podemos entendê-la. Não podemos entendê-la. Não podemos merecê-la. Mas se Deus te alcançou, se você que está aqui esta noite foi alcançado por esta graça, louve a Deus por isto, porque Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo vai continuar nos falando, Efésios 2, que a salvação é um dom de Deus, ela é sobrenatural, e ela se opõe à ideia do crescimento. Ela se opõe à ideia do crescimento. A salvação não é uma produção natural do interior do ser humano, como nós já falamos, mas ela é plantada pelo Espírito Santo. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que, olha, uma pessoa ela vai se convertendo aos poucos, ela vai vivendo na igreja e aos poucos ela vai se convertendo. Essa ideia não é bíblica. Não existe meio convertido, não existe 50% convertido, 30% convertido, de que aos poucos a conversão então vai ocorrendo, 20%, como se fosse um download, 20%, 30%, 40%, 50%, até chegar a 100%. Não, essa não é uma ideia bíblica, mas a ideia bíblica é que Deus implanta a salvação no coração do homem, definitivamente, e o salva por completo, definitivamente. Esta é a palavra do Senhor, irmãos. Mãos celestiais, e de forma sobrenatural, é que implanta no nosso coração a Teodora, a graça, o dom de Deus, a salvação. Juízes capítulo 14, nós encontramos a história de Sansão, e certa feita nós conhecemos a história de Sansão, um homem cuja força excedia em muito as dos demais. Certo dia ele andando encontra um leão e mata esse leão com as próprias mãos, e depois ele passando por ali, ele vê que na carcaça do leão as abelhas haviam feito mel, produzido mel naquela carcaça. E ele então pega aquele mel com uma vara e sai pelo caminho saboreando aquele mel. E no capítulo 14, versículo 14, ele vai colocar um enigma: do forte saiu doçura. A salvação é mais ou menos assim. Assim como o leão não produziu mel, não foi do seu interior que surgiu aquele mel, não foi uma produção espontânea do leão, mas abelhas vieram e produziram ali aquele mel. Assim também é a salvação. De nós não pode sair nenhuma doçura, nós não podemos produzir, assim como o leão não produziu mel, mas as mãos de Deus é que implantam em nós a salvação que está em Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos, você e eu não podemos dizer, olha, eu vou, então pelo meu esforço,
Assim como um cientista entra no seu laboratório e produz agora algo, uma invenção, e ele produz algo no seu laboratório, nós não podemos dizer, eu vou, pela minha própria força, pela minha própria capacidade e justiça, produzir a salvação. Não, essa é uma obra rara, essa é uma obra caríssima, e essa obra só foi produzida por Jesus Cristo. Ele produziu, e ninguém mais. E as Escrituras fazem a afirmação que são terríveis ao homem. Os homens não aceitam, porque Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. E os homens enlouquecem com isto, porque eles dizem, qualquer caminho leva a Deus, porque eles dizem, eu escolho o meu caminho. Mas essa obra rara da salvação só é produzida por Jesus Cristo, só Ele produziu essa preciosidade com o seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. Irmãos, Mateus capítulo 7, abra aí comigo, Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, muitas vezes as pessoas se enganam em relação à salvação, elas acham que pode, de alguma forma, aos poucos, ir se convertendo aos poucos, mas esse é um engano fatal. Capítulo 7 de Mateus, a partir do versículo 21 ao 23, muitos estarão incluídos neste grupo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha só a resposta de Jesus. Então lhes direi explicitamente, ou seja, com todas as letras, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus compara essas pessoas aos ímpios, homens sem Deus, mas eles acharam que por estarem dentro da igreja, que por fazerem alguns exercícios espirituais, estariam produzindo a própria salvação. Essa obra rara e cara poderia ser produzida por exercícios espirituais, mas não pode. Se você notar que está caminhando neste engano, saia dele o mais rápido possível, desvie-se dele o mais rápido possível e corra para Jesus, porque é o único que produz essa obra no coração do homem, é o Senhor Jesus, pela sua graça, porque Ele fez isso. Irmãos, Paulo ensina para nós que a salvação é um dom de Deus, é algo sobrenatural, e por isso, por ser um dom de Deus, por não ser uma obra humana, ela é eternamente segura, ela não se perde, ela está segura, em oposição aos dons dos homens que acabam. Paulo mesmo diz lá em 1 Coríntios 13, que as coisas passam, ciência, língua e tudo mais passará, mas a salvação não. A salvação é algo que permanece, porque são produzidas por mãos divinas. Veja João capítulo 14, versículo 27. As Escrituras Sagradas nos dizem assim: não vou-la dou como a dá o mundo. O mundo, ele te dá paz que passa. O mundo propõe alegria que esvainece. Mas quando Deus te dá alguma coisa, ela é permanente. E a maior obra de Cristo, a salvação, não poderia ser algo dado e depois tirado, mas ela é segura. Por isso, querido irmão, irmã, se você recebeu esta salvação, e pela fé você a recebeu,
porque as Escrituras nos dizem aqui no versículo de número 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, essa graça vem ao seu coração e Deus te abre os olhos da fé e você agora pode dizer: sim, Senhor, eu a quero, é isto que eu quero. E se você recebeu isto, ela está segura. Abra em João capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. João 10, 27, 28 e 29. Vamos ler todos juntos? Capítulo 10 de João, versículos 27, 28 e 29. Leiamos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então Jesus está dizendo para nós, no versículo 29, eu lhes dou o quê? A vida eterna. A vida eterna. Se Jesus Cristo já te deu a vida eterna, se pela graça você já foi salvo, e porque você sabe muito bem disto, você que está aqui esta noite, você sabe muito bem disso. Se isso aconteceu no seu coração, é algo tão marcante, que você não pode ser alguém que diz: bom, eu não sei disso. Se você não sabe disso, então isso não aconteceu no seu coração. Porque acontece no coração de alguém essa experiência, e é algo tão marcante, que você vai dizer: sim, eu já fiz esse compromisso com Cristo. E aí Ele te diz: eu te dou a vida eterna, e você não vai perecer jamais, e ninguém vai te tomar das minhas mãos. A salvação não pode ser tomada, não pode ser perdida, porque ela está em mãos seguras. Aquele que deu é aquele que garante, é aquele que segura, é aquele que mantém. E isso traz felicidade ao coração do homem. Efésios capítulo 2, e ele vai dizer para nós no versículo 10, já concluindo, dizendo assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aí ele coloca a prioridade, né? Aonde entra então as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, por causa da salvação, porque você recebeu esta vida eterna, porque Cristo te resgatou. Agora sim, Ele me criou para que eu o sirva fazendo o bem, mas não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Aí então eu sirvo a Cristo com todo o meu ser, com todo o que Ele me deu, para a glória dEle. Eu o sirvo, não mais para receber algo em troca, mas sim porque eu já recebi. E eu digo um obrigado a Deus, louvado seja o Senhor, quando eu então faço tudo em nome e para a glória dEle. Irmãos, nesta noite, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e pedir a Ele que esta vida eterna, ela faça parte tão profunda na nossa vida, que seja estranho para você pensar, seja estranho para você agir, ou fazer qualquer outra coisa, falar, tomar decisões, que não seja na perspectiva de que você foi salvo. Você não é mais alguém que está perdido neste mundo. E é impressionante como crentes e mais crentes entram pela semana e vivem a sua semana, e vivem o seu trabalho, e vivem as suas atividades como se fosse um ímpio, como se ele não tivesse tido relação nenhuma com Deus, como se isso não tivesse acontecido no seu coração. E isso é estranho, isso é estranho. E se isso tem acontecido na sua vida, irmãos, só tem duas questões.
ou você ainda não foi alcançado por esta graça, ou você está sendo negligente com o dom maravilhoso que Deus implantou no seu coração, a salvação. E aí volte, em todos os casos, vá até a cruz e implore pela misericórdia dele.